Salve, salve, galerinha do bem! E aí, como que vocês estão? Bom, espero que estejam muito bem. E hoje nós iremos falar de um tema bem importante, que é a tal da variação cambial, pessoal. Eu sou o seu economista Marcelo Martinovic e a turma está perguntando: pô, professor, o que está acontecendo com o câmbio? Então, esse vídeo a gente vai tentar trabalhar com vocês esses elementos. Bom, a cotação cambial, você tem várias formas de trabalhar esses elementos, mas primeiro vamos trabalhar sobre o nosso dólar oficial, que é uma paridade no que tange a comparação de quantos reais nós precisamos para adquirir um dólar, né? Então, essa cotação é muito importante porque ela baliza uma boa parte das operações internacionais. E hoje vamos ficar no dólar oficial, porque nós também temos o dólar turismo e o tal do dólar paralelo, mas hoje vamos ficar no dólar oficial. E aí nós temos já há algum tempo o dólar na casa dos R$5, mas ultimamente nós tivemos uma observação de que o real está se valorizando um pouco, e a turma já animada, né, com as viagens internacionais. Calma, segura a onda aí, que é necessário avaliar o que está acontecendo. E aí, veja, primeiro é uma avaliação das economias. Então, nós temos uma avaliação da economia americana e uma avaliação da economia brasileira. Aí, veja, nós temos outros elementos que influenciam nestas sustentações. Então, por exemplo, a avaliação da pauta de importações e da pauta de exportações, a avaliação da propositura da essência da economia. Então, no nosso caso aqui, essa questão dos elementos da nossa pauta, então a questão dos minérios e uma valoração dessas commodities. Então tudo isso vai pesar, vai identificar um fortalecimento dos fundamentos do real. Então não são apenas ativos financeiros, não é? Nós temos uma série de elementos que vão influenciar a questão do emprego, isso influencia bastante, a questão do PIB, isso influencia bastante. O fato é que de uma cesta importante de moedas internacionais, o real de fato tem se valorizado. E isso é fundamental para que a gente possa entender. E não só isso, né? Nós temos a questão da atuação do Banco Central, que ele tem um peso expressivo no combate, né, na valorização da política monetária, para proteger o poder de compra do real. Nós temos taxas de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica aqui, e a taxa também de outros países, que é levada em consideração. A questão desse superávit ou déficit da balança comercial, e também nós temos a questão do capital, do investimento capital direto, né? Investimento que as empresas fazem no Brasil, né? Então nós tivemos um êxito grande dessa capacidade de atração desses capitais de um ano para o outro. Então a soma destes elementos, algumas vezes alguns mais, outros menos, isso acaba contribuindo muito para uma percepção de cotação de dólar. Então, isso é o mais importante compreender, os movimentos mais técnicos dessa cotação e os movimentos mais comportamentais. Em crises agudas, veja, aquela máxima da economia que moeda forte expulsa a moeda fraca. E é verdade, em termos de crise aguda, na verdade o ativo que mais se valoriza, mais que o dólar, é o próprio ouro. Daí aquela frase clássica: Ixá, lá muito ouro. Então o ouro se valoriza mais
Depois nós temos o dólar, isso numa crise aguda, porque o ouro é um ativo mundial de liquidez, né? Vira moeda local até em outros planetas, e o dólar é o segundo ativo de maior liquidez. Então, claro que os ativos são regidos pela lei geral da oferta e da procura, mas eu espero que esses elementos possam ter te ajudado a compreender um pouco do que é a cotação cambial, uma parte mais técnica e uma parte mais emocional, né? Felizmente, no Brasil, essa cotação atual é uma cotação muito mais técnica do que comportamental. Tivemos já no passado a famosa fuga para o dólar, e aí, logicamente, a procura se aquecendo muito, e aí a turma começando a realizar lucros em cima dessa cotação cambial, né? Não é o que acontece hoje, felizmente, mas vamos ficar atentos e observando esses comportamentos. Bom, espero que esse vídeo possa jogar luz nesse assunto e a gente se encontra na próxima, galera, para continuar falando sobre elementos da economia. É isso daí, tamo junto, boa semana, fiquem bem. Um beijo no coração de todas e todos, que Deus abençoe. É isso daí. Tamo junto. Valeu, galera.